Começa agora, Os Camaradas, um podcast descontraído, com muito entretenimento e uma boa conversa. Vem com a gente! Fala galera, beleza? Tadeu Soares, chegando para mais um podcast Os Camaradas. Estou aqui com essa turma aí da pesada, um bate-papo aí bem legal, bem organizado, com a galera aí bem conhecida aí das redes sociais. Mas primeiro aí vou chamar meu amigo Marcelo Terce. Fala aí, camarada, beleza? Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tem luz, né? Claro, né? Espero que um dia vocês ouçam essa gravação, principalmente para quem é de São Paulo, né? É isso aí. E estamos aqui também com o Gaúcho. Fala aí, Gaúcho. Fala aí, gurizada, beleza? Tudo bem? Estamos aí mais uma vez para esse podcast muito bem organizado e também não organizado. Fazer parte aí, né? É isso aí. Parece que o problema tá luz ainda aí, Marcelo. Nem sabia. Mas vamos lá. Fala aí, Tadeu Soares. Tem luz aí ou tá usando luz a bateria aqui só de lanterna, filho. Lanterna, São Paulo tá osso. Mas tu tá usando a bateria do Luciano Pires? Tô usando a bateria do Luciano Pires. O powerbank dele, só o powerbank pesa 4,5 kg. Então coisinha pequena. Vai lá, então. E então, estamos aqui com nossos camaradas aqui do Papo Acessível, né? Começar com ele, tranquilo, meu camarada Fernando Scalabrini. E aí, brother, gratidão por ter aceito estar aqui conosco hoje. Fala aí, pessoal. Tranquilo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E eu quero saber o seguinte, né? Estão falando que é tão organizado. Se transar... Como é que falar? Transar, organizado, bonitinho, todo mundo transa, é isso? A música transada, né? Tá bom, pode cortar, tá bom. Não, pode deixar, deixa aí. Deixa dentro. Deixa a visualização. E também estamos com ela, que aceitou o convite para estar conosco aqui, Renata Fonseca. E aí, Renata, boa noite. Gratidão. Boa noite. Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar participando de um podcast tão organizado assim. Nossa, muito organizado. Muito organizado. Você não viu nada, Renata? Parece que hoje ele está mais organizado ainda que os outros dias. Hoje ele está mais organizado ainda. Obrigada aí pelo convite, viu? E plagiando Scalabrini, você está fazendo cócegas aí no Cristo? Como é que tá aí? Pois é, eu cansei um pouco, né? Tava também cansando ele, coitado. Então eu dei um tempo com esse negócio de fazer cócegas no sovaco dele. Já tava fazendo um buraco lá no sovaco do Cristo, entendeu? Mas olha, daqui a pouco eu tô lá de novo, porque o verão tá chegando, hein? Primavera já tá quente. Tá quente. É isso aí. Mais uma vez, gratidão ao Fernando e à Renata por aceitar esse convite e participar conosco aqui nesse bate-papo aí bem organizado. Segundo o Gaúcho, hoje tá melhor que antes. A Renata vai largar do Cristo e vai comer o pão de açúcar? Olha, na hora da fome a gente até, né? Brincadeiras à parte aqui, vamos entrar aqui no papo sério agora, hein? Todo mundo sério. Começar com o Fernando, né, que é o criador do Papo Acessível, mas primeiro vamos pro lado pessoal. Fernando, a gente sempre pergunta para os nossos participantes se a pessoa já nasceu com a deficiência visual ou ficou no decorrer da vida aí. E no seu caso, você já nasceu com a deficiência, perdeu, como que aconteceu? As duas coisas, mas eu vou explicar. É que é o seguinte, eu nasci com a doença que é congênita, né? Eu tenho retinose pigmentar. Na verdade, eu tenho Usher, né? Síndrome de Usher. Saúde, é isso mesmo. Então, é um combo, né? Eu tenho uma deficiência auditiva leve para moderada e a retinose pigmentar. Então, eu já nasci com a Usher, só que ela foi só se manifestar lá para os 24, 25 anos de idade. Então, eu tive uma vida de enxergante, de vidente, até mais ou menos isso aí, 24, 25 anos de idade. Depois a retinose começou a cair, descer a ladeira, como eu brinco, né?
E lá pelos 28, 29 já tava bem embaixo na ladeira, já, entendeu? Hoje eu tenho um resquíciozinho de visão só no olho direito, percepções luminosas no esquerdo, mas assim, na prática não me ajuda em nada, né? Eu perdi a visão também com 24 anos de idade. Então quer dizer que assim, de um olho baixou bastante a visão, e do ouvido, já que eu... Oi? Hã? E o ouvido aqui? Hã? Não entendi. Hã? Fala mais alto, Gaúcho. Fala mais alto. É que o Scalabrini, eu explicar pra vocês. O Scalabrini tá com fone estéreo. Eu tô falando do lado esquerdo dele, do lado que ele não ouve direito. Fala do lado direito agora, Flávio. Da audição, assim, se ela avançou, eu juro que eu não percebi. Mas pra mim ela tá estável desde sempre. Eu uso o aparelho auditivo, né? E eu brinco que eu uso o aparelho para poder enxergar melhor. Porque sem visão e com a audição um pouco prejudicada, já é difícil, né? Eu escuto normalmente sem aparelho, converso e tal. Claro que eu tenho dificuldade, obviamente. Mas a minha perda é leve para moderada. Então não é assim. Eu não tive percepção de perda auditiva, não. Bacana. A base da acuidade visual aí é o seguinte: você vê a maçãzinha do iPhone? Então, cara, se ela for iluminada, eu até consigo ver a luminosidade. Não, a mordida não. Eu tava aqui pensando, vendo ele, o Fernando falar dos problemas de audição e tal, né? E aí quando ele terminou de falar, o Tati disse assim, bacana que bacana, né? O cara é meio surdo, cego. Bacana, hein, meu? Teve perca da audição. Não percebeu a perca da audição, Gaúcho. Seja bem-vindo. Você não espera molhar o bico, Gaúcho? Não, tá vendo? Eu perco amigo, mas não perco a piada, vamos lá. E você, Renatinha, como que foi a sua perca de visão? E eu acho que você já tá dando tchau, tô no meio de malucos aqui, eu vou embora, porque não dá pra... Que isso, menino, eu já vivo tá no meio de maluco, né? há muito tempo. Isso aí. Ai. Então, eu também, a essa pergunta, se nasceu com a deficiência, eu digo sim e não. Mais ou menos o que o Fernando respondeu. Eu também tenho retinose, né? Então, nasci já com essa genética, mas também comecei a ter sintomas com 23 anos. Até então, não tinha a menor ideia, não sentia nada de diferente, a não ser, usava óculos, tinha hipermetropia, aquela coisa, mas nada de relacionado à retinose, não percebia nada, né? E aí, depois disso, fiquei com baixa visão aí durante uns 17 anos, por aí. Até perder tudo. Hoje, nada. Só se tiver um holofote na minha cara. Bacana. Eu tava aqui só esperando. Eu nem com holofote, né? A Renata e o Fernando combinaram até a época de perder a visão ali. É, com 23, outros com 24. Né? Amizade mesmo, pra valer. Amigo até nisso. Nos Usher e nas... Eu perdi a minha com 24 anos. Comecei com 24 anos a perder e pouco tempo estava zerado. Hoje nem... Você falou com holofote, mas nem com holofote. Eu não vejo nada. Nada. Bacana. O Fernando gostou do bacana. Isso aí, o Fernando gostou do bacana. Então... Vocês têm mobilidade, têm a locomoção? Eu vou perguntar logo para os dois, né? Se quando um responder, o outro já responde emendada. Já são muito amigos, responde isso em seguida. Para mim, época de escola, tudo bem, ainda não tinha deficiência, né? No início, quando eu estava com baixa visão, eu morava com os meus pais, então fiquei ali naquele ninho gostosinho, ali, protegida, andando só com a minha mãe e tal, aquela coisa toda. Demorei muito a entrar nesse mundo, né, da Cegolândia aí, porque eu não conhecia ninguém que tivesse deficiência e tal. Não tinha informação, né? Então andava muito acompanhada e tal. Só fui realmente fazer reabilitação quando eu perdi totalmente a visão. Aí fui para o Benjamin Constant, que é aqui, né, referência aqui no Rio. Aprendi a usar bengala e tal, mas ainda fiquei com medo durante um tempo. Ainda fiquei bem devagar, sabe? Depois que eu saí da casa dos meus pais, né?
que faz apenas 8 anos que eu casei com o Glauco. Aí é que eu aprendi um pouco mais, porque o Glauco tem a deficiência já há muito mais tempo que eu, então ele é fera, bate bengala por aí com muita facilidade. E fui aprendendo algumas coisas, mas acho que hoje a minha mobilidade ela se dá muito via Uber, né? Então, uso mais a metrô e Uber mesmo. Não tenho, assim, tanta experiência, né? De ficar andando por aí, porque não trabalho fora de casa e não saio por aí, né, todo dia, então a gente não tem tanta prática. Mas me viro bem. Igual a Renatinha, escola, faculdade, eu não tive dificuldade nenhuma de locomoção, de mobilidade, porque eu enxergava, né? Enxergava, dirigia, tinha carro, tinha moto, então não tive nenhum problema em relação a isso. Fui ter problema depois, né? Quando a visão começou a descer a ladeira, eu já estava casado, com um filho. E aí eu fui procurar um curso de orientação à mobilidade e claro que eu tive dificuldades, né? Apesar de ter um resquício de visão ainda quando eu fui procurar o curso, foi legal, foi bacana, aprendi a andar e tudo mais. Só que no dia a dia eu não preciso muito dessa mobilidade porque é o que a Renata falou. Tem Uber, tem táxi, é muito raro andar de metrô, ônibus eu não ando, então é muito difícil andar de ônibus e metrô. Acabo andando mais de Uber, de táxi. Se eu tiver que sair na rua e procurar algum lugar, eu me viro bem, tenho a orientação boa, mas, cara, não gosto, né? Não sei se alguém gosta, né? Eu acho uma merda ter que pegar bengala, puta, eu ter que ir pra padaria, puta, aí vai, é calçada quebrada, é degrau no meio da calçada, é árvore, é carro parado em cima da calçada. Assim, a gente faz se precisar, mas se não precisar, eu chamo o Uber, chamo o táxi, resolvo e acabou, entendeu? E me diz uma coisa, a Renata já falou que é casada, acho que o Scalabrini também, né? Qual a idade de vocês? De onde vocês são? Eu tô com 57 anos e eu sou do Rio mesmo. Nasci e fui criada aqui. Aliás, fiquei até 8 anos atrás na mesma casa e sou aqui do Rio mesmo. Sou carioca da gema. Eu tenho 42, sou de São Paulo mesmo, sou paulista. Nasci aqui, sou casado sim, hoje sou casado com a Maína, em outro casamento, e sou daqui, cara, vivi quase o tempo todo aqui, já me mudei algumas vezes, mas por aqui, mas tô mais por aqui agora. A Renata comentou que é casada já com uma pessoa que tem deficiência, né? E o Fernando? Hoje eu sou casado com a Maína, que também tem deficiência visual, ela tem glaucoma. Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, né? Um tem 18 anos, outro tem 11, que não tem deficiência. E a Maína tem também deficiência visual. Legal. Legal, né? Legal pra comigo. Bacana. Legal, bacana. Bacana vai virar meme. É o hábito. Amanhã vai estar lá no Facebook desse cara bem, #bacana. Isso aí. E a profissão? Qual é a profissão de vocês? Eu trabalho hoje com locução e cuido da casa, né? Que alguém tem que cuidar. Eu já fiz gerência de projeto, né? Eu hoje faço edição, produzo podcast para outras pessoas, faço consultoria de acessibilidade, faço programas de pagar bem também, tá? Faço presença em eventos. Cara, eu faço um pouco de tudo. Eu fui desenvolvedor gráfico, né? Minha profissão de origem é desenvolvedor gráfico. Só que por motivos óbvios, né? O gráfico aí não dá mais, né? Então... Sim. Eu faço em braille, gráfico em braille. Só se for, né? Só se for. Aí eu tive que migrar aí para acessibilidade, né? Então eu produzo conteúdo, eu sou criador de conteúdo, faço podcast, produzo podcast para outras pessoas, dou consultoria de acessibilidade, e assim vai, né? A gente vai sambando e vai tentando. Então, Fernando, a gente falou um pouco aí já, acho que deu para conhecer bem aí um pouco da sua vida pessoal, da Renata, enfim. E Papo Acessível, como surgiu a sua ideia aí de você criar o Papo Acessível aí, que é bem conhecido hoje nas redes sociais aí todas aí? Então, eu já era ouvinte de podcast em 2007, mais ou menos para 2008, 2007. Eu ouvia bastante a CBN e lá eu ouvia, ouço o podcast da CBN e tal. Eu falei, pô, que legal, né? Eu vou ver que não sabia o que era, né?
Aí fui descobrir o que era podcast, comecei a ouvir um monte, como todo mundo, Nerdcast, os famosos aí, né? Aí, e ouvindo podcast, eu pensei, poxa, não tem. Eu fui procurando, né? Podcast sobre acessibilidade. Já era uma época que eu tava descendo a ladeira, né? Da Baixa Visão. E eu tinha um site, né, chamado baixavisão.com.br, que não existe mais, não é mais meu, né? Nem o domínio é mais meu. E eu, ouvindo outros podcasts e procurando, eu achei podcast que falasse sobre a pessoa cega com deficiência visual nos Estados Unidos. Eu percebi que aqui no Brasil não tinha. Então, conversei com a Renatinha, eu conheci a Renatinha em 2010, se eu não me engano, através de lista de e-mail. Veja que coisa mais antiga. Lista de e-mail. Você vê. Aí a gente Como é que a gente conversou. vivia sem o WhatsApp, né? Pois é, né? Era o WhatsApp antigo, né? Aí a gente conversando, tal, convidei ela topou. A gente fez um episódio piloto. Na época eu achei bom, mas se eu subir hoje você vai achar uma merda, mas na época parecia bom. Aí eu comecei o podcast dentro do site Baixa Visão. Deu certo, tanto deu certo que o podcast ficou maior que o site. Aí eu matei o site, fiquei com o podcast, e ele tá aí até hoje, desde 2012. Então, você, Renata, já desde o início? A Renata começou comigo, depois do primeiro episódio, segundo episódio, ela falou, não, essa merda não vai dar certo, então deixa ele se lascar sozinho. Aí ela saiu, depois ela voltou. Ainda deixei minha marca lá, a vinheta que eu tinha feito com a minha voz. Exato, a vinheta, exatamente, deixou a vinheta. Depois ela foi resolver coisas pessoais, depois ela voltou e falou, não, agora que ele tá ganhando milhões, eu vou voltar, entendeu? Agora que o Sony entrou, tem uma galera, eu vou entrar também. Exatamente. O Sony entrou no episódio 12, ele chegou como convidado, depois no 19 ele entrou como integrante mesmo. Aí também teve o Ricardo de Mello, que participou comigo desde o começo. Sim. Teve a Ana Gouveia, o Alexandre Costa, Ricardo Cheruti, enfim. Eu voltei em 2014, né? Eu ia perguntar para vocês que já fizeram várias entrevistas e tal, assim, quem foi a pessoa mais, assim, que vocês acharam que fluiu mais dessas entrevistas que vocês fizeram, né? O Papo Acessível, assim, que rendeu bastante, que deu até ou polêmica, ou daqui a pouco, esse cara que foi legal ter entrevistado essa pessoa, né? Vocês têm algum que marcou mais, assim, desse tempo todo? Cara, que pergunta difícil essa. Difícil mesmo. Difícil de lembrar, né? Eu poderia listar algumas pessoas assim que a gente entrevistou já há muito tempo. Como eu falei, o Papo Acessível tá no ar desde 2012, né? Então, uma que surpreendeu a gente, né, por ser gente boa, acessível e tal, foi a Regina Bittar, que é a voz da Luciana do iPhone, por exemplo. Paula Napolitano, que é uma sexóloga que a gente falou sobre sexo e seus tabus. Ela fala na Jovem Pan, no Morning Show. Também foi bem acessível com a gente, bem bacana. O Magela, né? O humorista Magela, que é cego. Então, assim, a gente teve várias entrevistas bacanas, assim, mesmo com pessoas desconhecidas. Tô falando pessoas conhecidas aqui só para ter uma referência, né? Mas mesmo com pessoas desconhecidas, o papo sempre fluiu bem, sempre foi bacana. Nunca teve polêmica no sentido de ter briga, de ter discussão, tal. Isso nunca teve no papo, não. Mas, cara, eu acho que toda semana a gente tenta fazer a melhor entrevista, sabe? Aliás, assim, não é bem entrevista, né? É o melhor bate-papo, vamos colocar assim. Eu gosto muito dessas entrevistas, como o Fernando citou, as pessoas, mesmo que sejam desconhecidas, eu gosto muito dos bate-papos que a gente teve com pessoas com deficiência que moram fora do país. Eu acho muito enriquecedor, assim, a gente conhecer como as pessoas vivem, como funciona, até a legislação mesmo, o mercado de trabalho, né? São tantas nuances, né, que a gente vive sendo pessoa com deficiência. Eu acho muito interessante, assim. E recentemente eu destacaria a entrevista com o Bruno, né? Principalmente assim, a primeira e a segunda também, mas o Bruno da Gol, né? Que foi, nossa, muito legal, muito. Ele tem bastante conhecimento dessa área e saber que tem empresas que estão fazendo essas coisas que a Gol está fazendo, né? A Lena também, que a taróloga, né? Que deu cartas pra gente ao vivo e tal. Foi muito bacana. Foi legal. Teve um certo podcast que participou aí também. Eu não sei, deixa eu lembrar o nome. Acho que é Acessibilidade. Pessoal,
Apple. Alguma Apple, coisa que é isso? assim, foi. Também participou, né? Só da Apple. Da Apple. Legal. Então, Aí, a gente Apple. curtiu Fernando, muito. A gente teve Quase uns fez o feedbacks bem Flávio legais chorar, também. O Flávio achou que você falou o melhor podcast que a gente fez foi do acessibilidade. Tomei uma bola nas costas, mas vamos lá. Deixa eu perguntar. Você também, eu lembro do seu podcast com a Sarah Bentes, se eu não me engano, né? Você fez com ela Sim. Sarah também, né? Bentes, sim, teve também. Sarah Bentes, teve Glauco Teve. Cerejo. Ixi, teve tanta gente que passou lá, cara. É difícil lembrar, assim, de Que todo legal, mundo. né? E assim, eu vou esquecer de alguém, aí alguém vai falar, não, pô, você não falou do meu, não sei o quê. Pois é. Mas são coisas, né? Que é bom porque eu até, vamos dizer assim, dei uma provocada nisso, porque assim, como eu, por exemplo, não posso mentir, eu assisti poucos podcasts de vocês, né? Vi muito comentário e tal, né? E é bom vocês citarem, porque agora até vamos dizer assim, me deu mais curiosidade de dar mais uma procurada lá nesse material. Aí esse material continua online, é fácil de achar, depois, né? Sim, Quem- não, tá publicado. Até bom você falar isso, pelo seguinte, a gente, como a gente tá no ar há muito tempo, né, e o Papo Acessível teve uma parada aí em 2016 para 2017, a gente deu uma parada porque eu mudei de país e tal, e aí a gente perdeu muitos ouvintes, então assim, a gente tem um nome muito forte, mas ouvinte mesmo ali, engajado, que ouve todos os episódios, não são Sim. tantos assim, entendeu? Isso é normal, né? Ter certo. Então é normal a pessoa não ouvir todos, né? Você vai pelo título, eu também não ouço todos os podcasts que eu assino, né? Eu ouço pelo título, me interessa, eu ouço. Não é notícia, né? Que tem que ouvir todo dia. Sim. Então vai ali pelo tema, é isso mesmo. E que nem agora ouvindo vocês comentando até desses que são pessoas que moram fora do país, é interessante porque tu fica querendo saber qual é o costume, como é que são as calçadas, como é que... Eu tenho também essas curiosidades, né? E a gente fica curioso, até vou procurar um material sobre isso também, claro. A gente teve um, né, Flávio, que foi muito interessante, que foi aquele com Gilberto Henrique, o né? Gilberto Henrique, né? Que ele visitou vários países aí. E ele sozinho e passou um feedback assim dos lugares onde ele foi. E a acessibilidade foi bem interessante. Os caras, eu tava ouvindo tu comentar antes ali, não sei se os guris vão fazer mais uma pergunta, mas a questão de morar fora do Brasil, né? Para onde foi, o que fez, o que se alimentou, o que passou, por que voltou, pensa em voltar, não vai mais, qual é que é a situação? Então, eu mudei para os Estados Unidos, eu passei um tempo lá, meus filhos moram lá hoje. Eu fui tentar a vida, vou fazer programa nos Estados Unidos. Não, brincadeira. Programa zero, podcast. Eu ia tentar um programa entendi. Vai lá. Lembra da novela América? Eu fui lá pra atravessar o México pra tentar a vida lá. Não, brincadeira. Eu passei um tempo lá nos Estados Unidos, sim. Eu fui tentar, né? Fui conhecer, ver como é que era, ver se eu cavava alguma oportunidade, alguma coisa. Foi legal morar fora. Eu também fui para aprimorar meu inglês. Eu estava estudando inglês aqui no Brasil. Foi legal a experiência, foi muito bacana. Só que eu peguei uma época excelente. Eu fui com o dólar a 2,40 e quando eu voltei tava 4,30, entendeu? Aí ferrou, cara, porque eu dependia um pouco um pouco não, dependia totalmente dos meus ganhos em reais, né? Aí transformar isso em dólar e viver lá é bem complicado. Porque o tempo que eu fiquei lá eu não consegui, também por causa da limitação, da deficiência visual e tudo mais. Também porque eu não tinha documentação, enfim, uma série de coisas que dificultavam eu ficar lá de vez. Gostei da experiência, é mais acessível, sim, é mais organizado, sim, a questão do consumo é muito mais facilitado, vocês comentaram aí, as calçadas são padronizadas. Aí eu acabei voltando, né, pro Brasil, assim, entre viver aqui e sobreviver lá, eu prefiro viver aqui, né? E diz uma coisa, Scalabrini, como lidar aí, né, tratar com a questão de acessibilidade, de produzir conteúdo, né? Você falou que tem, tipo, uma consultoria também. E para Renata também, tipo assim, o fato de você fazer locução, quando você tem um texto mais longo, tudo, como é que você faz aí
para trabalhar nesse texto aí? Bom, no meu caso, a leitura sombreada foi a salvação, né? A leitura sombreada é uma técnica utilizada pelas pessoas que fazem tradução simultânea, né? É uma técnica que você treina, no caso da tradução simultânea, a pessoa que está falando, a pessoa que está traduzindo, ela fala como se fosse uma sombra da voz do texto original, né? Exato. É bem seguidinho, né? Bem seguidinho. É como um voice-over que acontece em alguns documentários, algumas coisas. E aí a leitura sombreada, eu fiz uma oficina, um workshop, na verdade, com a Sara Bentes. Ela tem um curso no Hotmart sobre leitura sombreada. E aí é maravilhoso, porque a gente eu uso o leitor de telas do computador ou do iPhone e faço a leitura seguida, né? Claro que é bom a gente treinar um pouco, a gente faz umas quebras nas linhas para facilitar. Isso, eu faço isso bastante também. Mas é muito legal, é muito legal. Permite a gente fazer não só locução, como tudo, né? Se eu tiver que apresentar um trabalho na faculdade, né? Tiver que fazer uma leitura em qualquer lugar, é maravilhoso. Ô, Renata, você já assim, pode citar alguns trabalhos assim que você tenha feito assim, de importante, além do Papo Acessível? Olha, apesar de desde lá, 2012, uma certa pessoa ficar me dizendo que a minha voz era legal, né? Eu não acreditava muito nisso, não gostava da minha voz. Então eu fui começar a buscar esse tipo de atividade bem recentemente, um pouco antes da pandemia. Eu fiz um curso, até um curso com uma locutora que tinha conversado com a gente no Papo Acessível, e comecei já fazendo a questão do Papo Acessível, comecei a me interessar e pesquisar mais sobre isso, né? Treinar mais, fazer vinhetas, coisas assim, e fui fazer o meu podcast. Trabalho, isso que eu ia falar. E tem muito trabalho também em particular, né? Que a pessoa pega em particular e tal, não necessariamente empresa, rádio. Voltando para a pergunta, né? Para não esquecer a pergunta, como que é produzir conteúdo e a questão da consultoria que vocês me perguntaram. Eu sou criador de conteúdo já há muito tempo. E continuo criando conteúdo mesmo fora do Papo Acessível, né? Eu tenho o VoiceOver ativado. E agora tô no Quai, tô no TikTok, tô na porra toda, né? Mas assim, a minha preocupação quando eu crio conteúdo não é criar um conteúdo específico para a pessoa com deficiência visual. Minha opinião, não é a opinião da acessibilidade Apple, né? É minha. Mas eu acho um saco aqueles conteúdos que ficam criando somente para a pessoa com deficiência visual. Mesma coisa sempre, tudo igual. Conteúdo dos anos 2000 estão sendo publicado ainda hoje. Então eu procuro criar o conteúdo que todo mundo possa acessar, inclusive a pessoa com deficiência visual. Quanto à consultoria, eu dou consultoria, mas é sempre personalizada. Eu não faço consultoria em grupo, tá? Porque eu acho que se perde muito, porque não é uma aula, né? Não é um curso, uma coisa assim. É uma consultoria, geralmente é uma pessoa que está perdendo a visão, geralmente é uma pessoa mais velha. Eu também sou formado em psicanálise, eu sou psicanalista clínico. Então eu também me utilizo disso para dar consultoria. Então eu vou naquilo que a pessoa precisa. Porque não adianta eu ensinar tudo que existe, a pessoa não vai usar nem 10%. Foi um bate-papo muito legal, a gente poderia ficar aqui até amanhã, né? Mas acho que já deu aí para conhecer um pouco do trabalho de vocês, que é muito legal. Fernando, da Renata. E se vocês puderem deixar as mídias assim. E Renata? Eu estou nas redes sociais como Renata Fonseca Locutora. E procurem o Ver o Verso, que tem locução pra caramba lá. Pois é. Eu já ouço, já ouvi. Já passou de 20 falar que é muito legal. episódios, 20 e tantos. Já tem bastante, hein? Eu já ouvi lá e tá de parabéns. Ficou muito bom. Obrigada. Então, eu tô lá nas redes sociais como @voiceover ativado, tá? Tanto no Quai, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Aliás, Facebook é Fernando Scalabrini, né? facebook.com/Fernando Scalabrini.
E claro que também tem o Papo Acessível. Você vai achar o Papo Acessível em todos os lugares, todas as plataformas. Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, onde você gostar de ouvir podcast, você vai achar o Papo Acessível por lá. No YouTube, né? Eu recomendo ir para o YouTube porque você vai encontrar os episódios mais recentes. A gente ainda não publicou todos aí nas plataformas. E tem o que eu produzo, voiceover ativado, Papo Acessível em todas as redes sociais. E você tá lá no primo do Instagram, não? Do primo do Instagram, deixa eu pensar nisso aí. Porque aquele nome lá... Qual que é o primo? É o Threads. Threads. Primo do Twitter, né? Primo do X. Do X, do Instagram não, do X. Então, é Threads. Tem que pôr a linguinha no meio do dente. Tem que pôr a língua no meio dos dentes, senão não funciona. Aí eu tô sem dente e ferrou. Eu tô lá nesse Threads também. Só que assim, pode me seguir lá, mas eu não vou ver. Então, tá lá. Pode seguir, mas não vou ver, mas pode seguir. Tô no Twitter também. Pode me seguir lá e @voiceoverativar, mas também não vou ver. Então pode seguir lá também. Desculpa as brincadeiras, obrigado aí pelo convite. Eu acompanho vocês já há bastante tempo, não necessariamente podcast, todos os episódios, mas vocês, né, como acessibilidade de Apple. Acho muito bacana o que vocês fazem. Tem assim, muito tutorial ali no site de vocês. Vejo publicação no Instagram, faço questão de curtir no Facebook. Acho bem bacana o trabalho de vocês. Vejo lá as suas curtidas lá. E acho que é o mesmo caso do Papo Acessível. Acho que a gente tem, tanto vocês quanto a gente, tem muita bala aí para subir, para ter mais oportunidades, ganhar mais dinheiro com isso, que é um trabalho, né? Muita gente, eu queria deixar um recado para a Cegolândia aqui. Você que está ouvindo ele, isso aqui é um trabalho, né? Não não, mas os caras fazem ali quando não tá. Não, é um trabalho sim, você se beneficia disso, né? Ou você dá risada com o Papo Acessível, você aprende com a acessibilidade de Apple, ou você aprende comigo ali nos tutoriais que eu faço. É um trabalho, então valorize isso. É o que eu sempre falo, né? É o que eu sempre falo, que se a gente fica mais tempo aqui, eu, Marcelo, Flávio, do que com a própria família. E os nossos iPhones aqui, o meu iPhone é usado 90% para ajudar o pessoal. 10% eu uso para o meu lazer. Entendeu? Uso muito pouco para o meu lazer. O restante é sempre voltado a fazer conteúdo para o pessoal. É isso aí. Também quero agradecer bastante o convite. Acho o trabalho de vocês também muito bacana. Inclusive, hoje já dei uma geral aqui no iPhone, que eu estava ouvindo o último episódio do podcast. Vocês falando do iOS 17, eu descobri aqui umas coisas interessantes que vocês contaram lá. Muito obrigada, viu, pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho. E até a próxima. O convite, você será isso aí. Nós que agradecemos vocês aí, muito obrigado pelo tempo aí, desculpa alguma coisa, e vamos deixar aí as mídias que vocês nos passarem aí na descrição aqui do vídeo aí, que vale a pena ver, tá? Nós já participamos, então a gente indica muito aí o Papo Acessível para todos aí. Mandar um abraço para Ilhéus, Penha e Antônio. Pessoal, Paulinho e Júlio. Beijo, Penha. O Luciano, Betânia Lex, Firmino, Cláudia, Cláudia, e tem mais gente que, se a gente for citar todos os nomes, vai faltar alguém. O Alex Oliveira, se não estiver na igreja, um abraço para ele também. Isso. Depois ele vai ouvir durante minha esposa. Isso. Meus filhos. Um beijo pra Paula Oliveira também, que é gostosa. Deve ser. Eu sei lá, não sei quem é. Pra você que tá ouvindo que é gostosa, um beijo também. E se não for também? Tem nem do que ele tá falando. Ai, meu Deus. É isso aí, vamos lá. É isso aí, galera. Forte abraço a todos, abraço mais uma vez, gratidão pelo convite, ter aceitado o nosso convite. É isso aí, até a próxima. Valeu. Valeu. Bacana.